Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa matéria nós queremos colocar um tema bem abrangente no meio do povo cristão. É sobre o dízimo. Quem não dá o dízimo ou não devolve a sua parte do dízimo é amaldiçoado por Deus, vai morar no céu? Sim ou não? Abrindo parêntese, o que nós estamos colocando aqui é somente não para responder totalmente a pergunta de alguns irmãos que nos abordam e trazem suas questões bíblicas para que nós possamos resolver. Mas nós queremos também colocar aqui e fazer também algumas colocações e pedir para que os irmãos, demais irmãos, leitores e também pregadores possam nos ajudar nesta questão bíblica. Vamos ao assunto. Quem não dá o dízimo é amaldiçoado por Deus? Quem não dá o dízimo vai morar no céu? É uma pergunta que vamos procurar responder da melhor maneira possível para você. Certo irmão nos parou me perguntando assim: irmãos, o meu pastor disse que eu serei amaldiçoado porque eu não estou devolvendo o meu dízimo. E eu pergunto para o Senhor, a pergunta era para mim: eu sou amaldiçoado por Deus? Com certeza, esse pastor, que eu não sei quem é, ele se referiu a este irmão usando aquela passagem bíblica de Malaquias capítulo 3, verso 10, que nós temos que devolver todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Agora, fica aquela questão, ou digo, aquela pergunta: nós fomos comprados pelo ouro, pela prata, pelo dízimo, pela oferta, ou nós fomos comprados pelo preço de sangue? Quem morreu por nós, quem pagou o preço, foi o meu salário, foi o dízimo do meu salário, foi as minhas ofertas. O ouro e a prata não poderiam comprar a nossa salvação. A palavra dízimo significa título que os fiéis pagavam à igreja como obrigação religiosa, referente à 10ª parte de tudo que adquiriam. No Antigo Testamento, era o imposto pago pelos fiéis à igreja, correspondia à 10ª parte da colheita, da renda, do salário, etc. A palavra dízimo no Antigo Testamento encontra-se 32 vezes localizada em 25 versículos. Já a palavra dízimo no Novo Testamento aparece 8 vezes. No livro dos Hebreus, destinado aos descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó, que haviam deixado o judaísmo, aparece também 7 vezes em 6 versículos. O livro dos Hebreus destina-se a explicar o cristianismo para as pessoas que ainda não tinham assimilado, mas conheciam bem as tradições do judaísmo. A nossa colocação em cima deste assunto não é para tirar o dízimo da igreja, não é para mudar lei nenhuma, porque a lei foi dada por Deus, tanto a lei no Antigo Testamento como o tempo da graça dada por Jesus Cristo no seu grande sacrifício. Agora a colocação: no Antigo Testamento nós carregávamos o peso da lei, a carga da lei, que ninguém suportou o peso da lei. Hoje, no tempo da graça, também se dá o dízimo, se dá a 10ª parte de tudo aquilo que nós adquirimos, ou digo, bens financeiros, bens materiais. Mas o dízimo, ele não compra a salvação. Tanto que nas passagens bíblicas que nós conhecemos bem, tanto que Jesus fez uma comparação das Escrituras Sagradas sobre o fariseu que, estando de pé, orava consigo mesmo, onde dizia: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, Jesus falava, porém este estava de pé de longe, nem queria olhar os olhos, abrir os seus olhos e olhar para cima, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ali Jesus fez uma comparação, mas não colocando o dízimo na prioridade. Ele estava colocando a sinceridade, a graça, salvo pela graça.
o homem ele não tinha o que dar. Ali também, quando Jesus observava aquela mulher que levava as moedinhas, todos os ricos, todas aquelas pessoas que tinham condição, dava de tudo que lhe sobrava, enquanto aquela mulher colocou tudo que ela tinha, o tempo da graça. Então, você não é amaldiçoado. Você não é amaldiçoado se você não dá. Hoje tem pessoas que estão aí, toda escangalhada, toda errada, mas estão ainda no ministério, estão de pé, enquanto algumas têm um caráter, mas não têm ali a condição financeira de dar. Deus não vai colocar uma corrente, não vai colocar uma gargantilha de força no teu pescoço, nos teus pés, no teu pulso e te arrastar para te dar o dízimo, te forçar a dar. Isso as pessoas colocam como amor, como prioridade. E outra, o dízimo, ele era usado não para levantar grandes templos, não para pagar grandes micro-ônibus para ir para uma grande festa, onde foi usado o dízimo e a oferta para fazer aquela grande festa, mas o dízimo era colocado para ajudar os necessitados, a igreja necessitada, e nenhum passava necessidade, e aumentava, crescia o número de salvos. Quantas pessoas hoje são homens e mulheres capazes, mas não têm, incapazes no ministério, tem a chamada no ministério, tem um desejo de crescer, está agindo, está em ação, está atuante na obra, mas não tem um emprego. E quando consegue ali um emprego que ganha uma diária de 30 reais, de 25 reais, de 60 reais, chega em casa, acaba o gás, que é 110 reais, não tem de onde tirar, vai comprar o carvão, vai comprar o ovo, vai comprar a farinha, faz, e da onde ela vai tirar? As pessoas usam a palavra amor e fidelidade, viu, muitas das vezes para roubar, mas existe lá no Antigo Testamento, ao mesmo Antigo Testamento que tem Malaquias 3:10, e onde fala Ezequiel capítulo 34, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Não é para os pastores apacentar as ovelhas, o rebanho, que não é dele, mas é do Senhor. Está comendo o dízimo, está comendo a oferta, enquanto a igreja, eu e você e todos os demais, está doente, está necessitado, está fraco, está oprimido, está desviado. E cadê a liderança eclesiástica? Bem sabemos que não é somente essa carga, não é somente para a liderança, mas para todos nós. Eu quero terminar dizendo, e depois vamos continuar essa matéria e com o mesmo assunto, mais aprofundado, trazendo versículos e mais versículos que fala sobre o dízimo. Uma coisa é certa, você não foi comprado pelo preço de dinheiro, a tua salvação foi paga pelo preço de sangue, amém? Agora, o teu dízimo era para manter a igreja, primeiro a igreja homem, o barro criado pela mão do homem, não, o barro criado pela mão de Deus. Depois sim, são os templos, os grandes templos. Deus, ele não habita somente nos grandes templos. Tenho eu andado em igrejas imensas, lotadas, mas são frias, enquanto vamos nas igrejas dos interiores, pequenininha, mas é grande a presença de Deus ali. Então não aceite quando alguém diz para você, terminando dizendo que recentemente alguém não subiu para o presbitério porque ele não era dizimista fiel, enquanto ele estava em ação, fazendo a obra missionária do Senhor, enquanto muitos estão parando, estão fazendo coreografia, estão ensaiando hinos, estão preparando dancinhas, peças teatrais, enquanto a obra missionária, o campo está vazio, estão dentro das igrejas trancadas, se preparando para fazer um grande culto ao Senhor, enquanto as almas estão perdidas. Hipócritas vão para os campos, vão para as praças, vão para as vilas, vão para os vilarejos pregar o evangelho. Então virá o fim. Igreja, acorda, prega a verdade, para de te apoiar em crença, em lei humana. Se nós vivemos no tempo da graça, eu estou livre da lei,
temos que cumprir a lei, porque Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir. Mas junto com a lei cumprida por Jesus, veio a graça para não me prender nesse mundo. Eu tenho que te visitar, saber por que você não está sendo o dizimista fiel, porque não tem emprego, quando consegue é um bico. Então é isso, está doente, está precisando de uma visita. Então eu agradeço a Deus esta oportunidade. Vamos sim continuar esta matéria com o apoio de você. Mande as mensagens, mande questões. Se você criticar, critique. Não use palavras obscenas, não use palavras de baixo calão, mas use palavras que nos leve a estudar mais, tirar até as nossas próprias dúvidas e a dúvida de quem nos ouve e nos assiste. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, Adonai, Salam Aleikum.